Quem é o profissional do futuro? Como a gente pode se preparar para ter sucesso em um mundo globalizado que a cada minuto não é mais o mesmo? É sobre esse desafio que nós vamos conversar hoje. Olá, eu sou a Clarissa Miranda, trabalho como gestora executiva, jornalista e professora nas disciplinas de formação empreendedora e liderança na Faculdade Antônio Meneghetti. Neste vídeo, nós vamos falar um pouco sobre um tema muito importante e que é de interesse para aquelas pessoas que querem se preparar para o amanhã, o profissional do futuro. É claro que a gente não vai esgotar um tema tão amplo. Juntos, vamos chegar em pontos que podem te ajudar a construir o teu futuro profissional. Quando pensamos em ser profissionais do futuro, muitas vezes nos preocupamos com aspectos externos da nossa existência. Ter as tecnologias mais avançadas, os carros mais arrojados, os ambientes de trabalho mais inovadores. Porém, antes de qualquer tecnologia, a diferença entre o sucesso e o fracasso de um negócio está cada vez mais no indivíduo e na sua técnica de personalidade. É por isso que o profissional do futuro não é a imagem de um filme de ficção científica. Ele é alguém que busca dentro de si a força do seu profissionalismo e excelência e aplica ao mercado. Esse profissional desenvolve o que chamamos de forma-mentes. E então, o que é forma-mentes? A forma-mentes diz respeito ao modo como você pensa e age, como imposta a sua personalidade para o mundo profissional. Por exemplo, um jovem que entra hoje no mercado de trabalho deve se considerar sempre como uma possibilidade, alguém que ainda não fez a sua história profissional acontecer. Já o empresário contratante deve impactar aquele jovem tendo a segurança de ser uma pessoa que já construiu a sua estrada profissional, que já se demonstrou capaz, que tem uma empresa para mostrar ao mercado. Assim, aquele jovem deve se comportar não como alguém que pensa que aquela empresa é abençoada por contar com ele para aquela entrevista de trabalho, mas sim como alguém que deseja estar naquela empresa, deseja se adequar, se adaptar para poder chegar ao sucesso desejado por aquela empresa, dar resultado para aquele negócio. Significa ter um modo inteligente de oferecer ao mercado os próprios conhecimentos. Como um exemplo disso tudo que a gente tem conversado, eu vou trazer agora um vídeo para nós assistirmos. É um trecho do famoso filme O Diabo Veste Prada. Nessa cena que a gente vai ver, a protagonista, que se chama Andrea, ela vai fazer uma entrevista de emprego com a temida Miranda Priestly, que é a editora-chefe da revista Runaway. Vamos ver primeiro a cena e depois a gente comenta sobre ela. Who are you? My name is Andy Sachs. I recently graduated from Northwestern University. And what are you doing here? Well, I think I could do a good job as your assistant. And, yeah, I came to New York to be a journalist and sent letters out everywhere and then finally got a call from Elias Clark and met with Sherry up at Human Resources and basically it's this or Auto Universe. So you don't read Runway? No. And before today, you had never heard of me? No. And you have no style or sense of fashion? Well, I think that depends on what you're... No. That wasn't a question. I was editor-in-chief of the Daily Northwestern. I also won a national competition for college journalists with my series on the Janitors Union, which exposed the exploitation of... Yeah, okay. You're right. I don't fit in here. I am not skinny or glamorous, and I don't know that much about fashion, but I'm smart. I learn fast, and I will work very hard. I've got the exclusive on the Cavalli for Gwyneth. But the problem is, with that huge feathered headdress that she's wearing, she looks like she's working the main stage at the Golden Nugget. Mm-hmm. Thank you for your time. Who is that sad little person? Are we doing a before and after piece I don't know about? Um dos pontos interessantes dessa cena em relação ao conteúdo que a gente está conversando hoje é observar que a Andrea
começa a entrevista falando sobre as suas conquistas acadêmicas, né? Ela é formada em jornalismo, então ela conta que ela já foi editora do jornal da faculdade e tal. Mas nesse momento a Miranda não está prestando atenção nela. E vamos pensar por que será? A Miranda não estava procurando uma nova jornalista para a equipe da Runway. Ela estava procurando uma assistente pessoal que fosse inteligente, rápida, capaz e talvez que não fosse tão puxa-saco dela, porque ela menciona no momento ali, você me conhece? Ah, você não me conhece. A gente vê que aquilo é bom, né, na avaliação da Miranda. Então, o que acontece? Lá pelas tantas nessa entrevista, a Andrea muda de impostação. Ela percebe a forma Mendes necessária para aquela situação. E ao invés de se colocar ali como alguém que é cheio de qualificações, mas que aquelas qualificações não interessam para aquela vaga, ela simplesmente se posiciona como uma pessoa inteligente, rápida no aprendizado e que está disposta a fazer o que for preciso para trabalhar ali. E nesse momento ela interessa a empresária, né, a editora-chefe da Runway, que é a Miranda Priestly. Então a gente tem ali uma mudança da forma Mendes daquela candidata no momento que era necessário e que foi o que fez ela garantir a vaga, que na sequência do filme a gente vai entender que ela ganha aquele trabalho. Mas se não tivesse tido aquele clique, aquele momento de ação diferente, ela não teria conquistado a posição. Mas você pode estar se perguntando, existem outras prerrogativas para o profissional do futuro além da forma Mendes? É claro que sim, e eu vou te ajudar a responder essa pergunta. Para ser um bom profissional do futuro, você precisa também estar disposto a fazer o esforço necessário para adquirir a formação técnica que o mercado exige. É como se a forma Mendes fossem aquelas soft skills que a gente fala hoje, né? Que são as habilidades comportamentais e competências subjetivas um pouco mais difíceis de apurar. E agora a gente vai falar que você também tem que desenvolver as hard skills, as habilidades técnicas da tua profissão. Desenvolver as habilidades técnicas significa aprender alguma coisa bem o suficiente para que você saiba fazer aquilo com excelência. É assim que você vai poder constituir a sua base econômica, que vai dar liberdade para que você possa ir e vir entre os seus diferentes projetos profissionais. Para aprender bem a fazer uma profissão, um dos caminhos mais práticos é você procurar adquirir um diploma naquela área. É claro que da prática a gente aprende muito e ela é essencial, mas a graduação numa área te dá a possibilidade de desenvolver um tipo de pensamento, raciocínio que te faz visualizar argumentos mais avançados do teu campo profissional. Então, ter o diploma é ainda muito importante, né, para você entrar nos processos seletivos de diferentes áreas ou para ter a tua própria empresa. E se você é um empresário ou uma empresária, aquele diploma ali citado no currículo do candidato a uma vaga de emprego, ele te dá uma segurança de que a qualidade mínima vai ser alcançada porque, afinal de contas, aquele profissional estudou para exercer aquela atividade. Outro ponto importante é aprender pelo menos um idioma, pelo menos, pode ser mais que um. Um idioma que não seja o seu idioma nativo. E aí você pode falar, né, isso daí é quase clichê, todo mundo fala que tem que aprender o idioma, mas por que será que aprender o idioma é tão importante? Claro que a gente não vai falar todas as razões, mas uma razão é que saber falar, por exemplo, inglês, espanhol, italiano, russo, chinês, te faz abrir uma janela de conhecimento que estava fechada para ti enquanto tu não soubesse aquela língua. Alguns conteúdos você só acessa se souber falar o idioma daquela cultura, daquele povo. Não é que tudo está traduzido. E muito de relacionamento pessoal se faz melhor quando você tem um idioma que aquela pessoa fala no seu domínio, relacionamento pessoal profissional, né? Quando você está diante de uma pessoa de outro país e você tem que se relacionar profissionalmente. Então, saber outro idioma é um asset, como a gente fala, né? É um bem que aquele profissional tem. É importante também saber usar a tecnologia pertinente ao teu campo de trabalho. Não ter medo do mundo digital. Tá certo que hoje em dia todo mundo acha que sabe usar bem o mundo digital porque, né, usa os aplicativos de celular, domina bem as mídias sociais, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando aqui da tecnologia pertinente a cada campo profissional e cada um tem o seu. Vou dar um exemplo. O professor pesquisador. Essa pessoa, se não tiver um bom domínio das palavras-chave que vai colocar numa busca, né, nas ferramentas de busca da internet, ou então, se ela não souber acessar uma base de dados internacional de artigos científicos, ela perde conteúdo para a pesquisa dela. Se ela se limitar hoje a uma biblioteca física, né, por mais excelente que seja aquela biblioteca, se ela vai só na biblioteca da universidade dela, por exemplo, está perdendo uma gama de conteúdos que poderiam enriquecer e acrescentar naquela pesquisa. Já não se pode mais ter esse limite.
E uma boa estratégia também para o profissional do futuro é escolher uma especialização dentro do campo profissional dele. Quer dizer, você tem aquele diploma que te garante a graduação básica na tua profissão e você vai escolher um filão que te agrada mais para se especializar. Porque o mercado hoje recebe muitos profissionais de cada área e cada vez mais vai ser assim. Cada vez mais temos mais universidades, mais formas de ensino à distância, presencial, tempo integral, tempo parcial, e todo mundo vai podendo estudar. E se você não se diferencia da multidão, fica muito difícil conseguir uma primeira oportunidade, uma segunda oportunidade, que seja. E também para o empresário, na hora que está selecionando um candidato, quando ele vê lá que aquela pessoa tem uma especialização, isso chama a atenção, brilha os olhos, porque vai trazer inovação para aquela empresa no campo de atuação daquele profissional. Ele estudou mais, ele sabe mais e ele pode agregar esse conhecimento à necessidade daquela empresa. Um recurso essencial é saber falar em público. O profissional do futuro precisa saber se vender. A próxima dica tem um nome que vem do inglês, é Lifelong Learning, que literalmente quer dizer aprendizado ao longo da vida. Esse conceito é muito trabalhado pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, mas também é usado no mundo profissional. Nesse caso, diz respeito àquela pessoa, indivíduo, que está sempre disposta a buscar a atualização de suas competências e habilidades de um modo automotivado. Ela mesma vai atrás dessa formação, para além daquilo que é obrigatório para a área dela, além da faculdade, ela vai buscar isso por iniciativa própria. Outro termo estrangeiro que ajuda a gente a entender quem é o profissional do futuro é knowledge worker, ou seja, trabalhador do conhecimento. Muito mais do que alguém recluso em uma função, em uma posição dentro da empresa, esse knowledge worker, esse trabalhador do conhecimento, ele tem uma série de ferramentas, que são esses conhecimentos que ele traz na bagagem dele de vida, e ele vai saber retirar de lá, ele vai saber abrir essa mala e retirar de lá aquilo que é necessário para aquela situação, para aquele business em que ele está inserido. Uma última dica que nunca muda em toda a história da humanidade, seja para o profissional do futuro, do presente, do passado, é a de sempre amar o que se faz. O líder deve amar o objeto que produz, o serviço que presta. Ele deve viver aquele objeto, ele deve gostar daquilo, gostar de ver novidades naquele assunto, gostar de ver as pessoas usando. Esse amor pelo que se faz é comunicado ao cliente. A gente vai ver agora um exemplo bem bacana sobre a relação entre colaborador e líder, a forma Mendes que pode estar colocada nessa relação, a forma Mendes de sucesso, né? Então a gente vai assistir um trechinho do filme Jobs, que é uma cinebiografia sobre a história do Steve Jobs, fundador da Apple. Nesse trechinho, a gente vê o Jonathan Ive, que foi mesmo, né, o designer-chefe da Apple, conversando com o Steve Jobs, que naquele momento tinha recém-retornado para a empresa. Vamos dar uma olhada e depois a gente analisa o que foi dito ali. Now, if computers are for art and beauty and global interconnectivity, why are they so ugly? You know, it should be artful, but no one cares. The world may mistakenly see computers only in black and white, but we live and we dream and we paint in color. And we think the computer should too. What do you think? Johnny, I always want you to be honest with me. No matter what. Just be brutally honest. Understand? Understand? What do you think? I think the blue, it's not quite right. Here's a dopey idea. What if we put the speakers inside? Yeah, Steve, Gil and Millie on the board are not going to allow that. No way. We're not going to ask for permission. Esse trecho, ele mostra pra gente o valor que tem de uma pessoa que sabe amar o trabalho que faz.
Tanto faz se aquele cara é ou não o dono da empresa. Naquele momento, aquele designer, o Jonathan Ive, ele ama tanto aquele negócio quanto o Steve Jobs. E isso salta aos olhos na cena. Eles estão olhando aquele produto com adoração. E vamos botar as caixinhas de som dentro, vamos pintar de uma cor, vamos fazer curvas. A gente está vendo ali um produto que mudou a história da tecnologia no nosso tempo. Mas naquele momento daquela cena, ele era apenas o fruto, o objeto de amor de dois profissionais que gostam tanto do trabalho que fazem. Então essa cena nos lembra também da importância que tem a gente amar os nossos projetos desde as fases iniciais deles. E por fim é legal observar que o Steve Jobs diz pro Jonathan Ive: sempre seja honesto comigo, por mais duro que seja o que você vai me falar. E isso é muito bacana, porque esse líder está dando a dica, está dando a letra, como a gente fala, para que aquele colaborador tenha a forma-mentes que ele quer na empresa dele, que funciona para ele. E que se aquele colaborador pesca essa ideia, pega, e como ele pega mesmo, porque depois ele já sai falando uma coisa bem sincera para o Steve, fica muito mais fácil deles trabalharem juntos. Juntos eles vão caminhar para o sucesso, como a gente vê que foi o caso desse produto que é tão famoso e que todos nós conhecemos. O profissional do futuro é alguém que está sempre disposto a se adequar, a se adaptar a novas realidades. Ele faz parte da mudança que o mundo vive. Nesse sentido, é muito legal você conferir uma super videoaula que a professora Vanessa Nabarros fez sobre mudança de velhos hábitos, aqui, nesse canal. Para ter essa conversa com vocês, eu me baseei em 3 livros: Psicologia Empresarial, A Psicologia do Líder e Projeto Homem, todos do autor, acadêmico professor Antônio Meneghetti. Eu recomendo muito a leitura dessas obras para você. E você pode encontrar o link para a editora aqui na descrição desse vídeo. E você, está pronto para ser um profissional do futuro? Você sabe ser a resposta que as empresas e o mercado procuram? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por me acompanhar. Caso tenha alguma dúvida, escreva abaixo nos comentários. A gente fica muito feliz e faz questão de te responder. Gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal. Se você gostou, dá um like nesse vídeo, ativa as notificações para receber avisos de vídeos novos, porque vem muita coisa boa por aí. E siga a gente nas redes sociais para que a gente possa te conhecer melhor e produzir mais conteúdos para você.